sou o professor Erasmo Moisés e hoje estou de volta para falar de pilhas. E vamos, nesta aula, especificamente, resolver algumas questões do Enem com essa temática. Lembrando que na aula anterior nós exploramos as principais ideias, os principais conceitos por trás do funcionamento das pilhas. Então vamos lá para a primeira questão do Enem. Bom, essa é uma questão muito simples sobre o funcionamento de pilha e eu vou ler com bastante calma e discutir com vocês. Iniciativas do poder público para prevenir o uso de bebidas alcoólicas por motoristas, causa de muitos acidentes nas estradas do país, trouxeram à ordem do dia, não sem suscitar polêmica, o instrumento popularmente conhecido como bafômetro. Do ponto de vista de detecção e medição, os instrumentos normalmente usados pelas polícias rodoviárias do Brasil e de outros países utilizam o ar que os suspeitos sopram para dentro do aparelho, através de um tubo descartável, para promover a oxidação do metanol a etanol. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim, antes da gente continuar a leitura, e vejam que o funcionamento do bafômetro se dá por uma reação de oxidação do etanol. Se vocês lembram da aula anterior, oxidação, perda de elétrons. Vamos continuar a leitura? O método baseia-se no princípio da pilha de combustível. O etanol é oxidado em meio ácido sobre um disco plástico poroso, coberto com pó de platina, e umedecido com ácido sulfúrico, sendo um eletrodo conectado a cada lado desse disco poroso. A corrente elétrica produzida, proporcional à concentração de álcool no ar expirado dos pulmões da pessoa testada, é lida numa escala que é proporcional ao teor de álcool no sangue. Então, sendo o bafômetro uma pilha, e em uma das partes dessa pilha, especialmente no eletrodo onde ocorre a oxidação, o álcool, que é soprado pela pessoa suspeita, é oxidado. Se é oxidado, elétrons são liberados. Esses elétrons formam uma corrente, e essa corrente é proporcional à quantidade, à concentração de álcool que foi exalado pelos pulmões daquela pessoa que está sendo testada. Então, é assim que o bafômetro consegue detectar o quanto de álcool uma pessoa ingeriu. Vamos continuar com a leitura e saber o que a questão requer da gente? Vamos lá. O esquema de funcionamento desse detector de etanol pode ser visto na figura. Então, aqui do lado direito, na parte de cima, a gente tem o esquema. Bom, nós conseguimos enxergar agora dois eletrodos, por conta dos sinais positivos e negativos. Sinal positivo, símbolo do ânodo. Sinal negativo, símbolo do ânodo. Sinal positivo, símbolo do cátodo. Então, sabemos que aqui está ocorrendo no eletrodo negativo a oxidação e no eletrodo positivo a redução. Aqui embaixo temos setas representando a entrada do álcool. E o álcool passa primeiro pelo eletrodo negativo, onde há a sua oxidação, a liberação de elétrons e a formação de cargas de uma corrente elétrica. Continuando com a leitura da questão, as reações eletroquímicas envolvidas no processo são eletrodo A, aqui a gente tem a representação da molécula de álcool gasosa, que se oxida, formando então etanol mais prótons mais elétrons. Sabemos, então, que no eletrodo A está ocorrendo a oxidação, já que no eletrodo A tem-se a representação dos processos ou do processo que ocorre com álcool. Outra forma da gente determinar que ali está ocorrendo a oxidação é que elétrons estão aqui sendo representados no produto, ou nos produtos. Então, elétrons gerados, oxidação. Então, eletrodo A é o compartimento onde está acontecendo a oxidação. Eletrodo B. A gente, então, vai ter a redução. Redução de quem? Do oxigênio, em meio ácido, aqui prótons, H+, que recebem esses elétrons, reduzindo, formando água. Então, que tipo de informação a gente pode tirar, então, dessa breve discussão, dessa breve análise das questões e das suas informações? É que, vamos para os slides, eletrodo A, ocorre oxidação. Quem é o eletrodo A? O ânodo. Eletrodo B, redução. Quem é o eletrodo B? O cátodo, sinal de mais.
Então agora vamos para as alternativas. Bom, no estudo das pilhas, emprega-se códigos e nomenclaturas próprias da química, visando caracterizar os materiais, as reações e os processos envolvidos. Nesse contexto, a pilha que compõe o bafômetro apresenta. Então vamos avaliar cada uma das alternativas. Letra A, eletrodo como cátodo. Bom, o eletrodo A é onde ocorre a oxidação, como vocês podem ver aqui. E se ocorre oxidação, esse eletrodo é chamado de ânodo. Então, a alternativa A não é a correta. Letra B, etanol como agente oxidante. Bom, o etanol sofre oxidação, mas se vocês lembram da aula anterior, aquela espécie que se oxida é justamente o agente redutor. É ele que provoca a redução da outra espécie. Então, não é a letra B. Letra C, o eletrodo B como polo positivo. Bom, o eletrodo B é onde ocorre a redução. Redução, cátodo. Cátodo, símbolo positivo. Então, a letra C é a alternativa que a gente está buscando. É ela que deve ser marcada. Vamos avaliar por que a D e a E não seriam as alternativas, ou uma das alternativas corretas. Letra D, gás oxigênio como agente redutor. Bom, o oxigênio sofre redução. Então, ele é o agente oxidante. Letra E, fluxo de elétrons do eletrodo B para o eletrodo A. Não. Preste atenção. Numa pilha, o fluxo de elétron é do ânodo para o cátodo, da onde ocorre oxidação para o eletrodo onde ocorre a redução. Então, o fluxo correto é do eletrodo A para o eletrodo B. Alternativa, então, letra C. Vamos para mais uma questão? Então, acompanhe comigo a leitura dessa questão. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre. Então, a gente tem os íons cobre e os íons sulfato, cobre 3 e sulfato, livres na água, com óxido de cálcio. Então, a gente também tem as espécies desse óxido livres também na solução. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então, aqui temos as possíveis semi-reações de redução com seus respectivos potenciais de redução. E vamos, então, avaliar o que a questão requer da gente. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Então, gente, o que a questão requer é a reação global do processo de formação dessa mancha avermelhada na faca de ferro. É um processo de transferência de elétrons, de oxidação e de redução. Então, o nosso desafio aqui é saber as semi-reações, ou a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. E, para isso, precisamos conhecer quem é reduzido e quem é oxidado. Então, vamos aqui para os slides e avaliar as possibilidades de oxidação e de redução. Bom, avaliando a narrativa da questão e até os potenciais e as reações as semi-reações de redução disponíveis aqui na tabela, a gente consegue enxergar que as espécies possivelmente oxidadas e reduzidas são cobre 2+ aquoso, que está na solução, o cálcio 2+ aquoso e o ferro, que é o material que compõe a faca. Então, avaliando essas 3 espécies, a gente consegue dizer já quem é que vai sofrer oxidação. E quem vai sofrer oxidação? O ferro. Por quê? Preste atenção. A gente tem 2 cátions, cobre e cálcio. Esses cátions, sendo cátions, já perderam seus elétrons. Então, eles não vão se oxidar. Eles não vão perder mais elétrons. Então,
por eliminação, e sabendo que o ferro neutro, é facilmente oxidado, facilmente perde elétrons, já podemos determinar que a espécie que sofre oxidação é o ferro metálico, o ferro que está na composição da faca. Então, já podemos, aqui nos slides, determinar que o ferro está ou representa a espécie que sofrerá oxidação. Então, temos aqui a semi-reação de oxidação. Ferro produzindo F3+, mais 3 elétrons. Preste atenção que é justamente o inverso da semi-reação de redução. Já que oxidação e redução, na redução se libera ou se perde elétrons e na oxidação se libera elétrons. Então, as semi-reações são apenas inversas. Quem é que vai se reduzir, então, entre o cobre e o cálcio? Precisamos chegar a uma conclusão sobre isso. Bom, temos o cobre e temos o cálcio. Quem vai receber os elétrons do ferro? Bom, aquele que tiver o maior potencial de redução, a maior probabilidade de receber esses elétrons. E como a gente consegue detectar isso? Bom, através dos valores tabelados que estão aqui do lado esquerdo de vocês. Cálcio, qual o seu potencial de redução, de receber elétrons? Menos 2,87. E o do cobre, 2 mais, 0,34. O cobre, então, tem um maior potencial de se reduzir, então é ele que vai receber os elétrons do ferro. Então, a gente definiu então que a redução ocorre com cobre e aqui está a sua semi-reação de redução. Então, conseguimos então construir as duas semi-reações, a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. O que seria então a reação global, que está sendo pedida na questão? A soma das duas semi-reações. Mas, antes de somar, como vocês podem lembrar das discussões da aula anterior, na hora de juntar as duas semi-reações, é preciso que a quantidade estequiométrica de elétrons da oxidação seja a mesma quantidade estequiométrica de elétrons da redução. E como vocês podem observar aqui, a gente tem quantidades distintas. É preciso igualar essas quantidades. O que a gente faz? Multiplica então a semi-reação de oxidação por 2 e multiplica a semi-reação de redução por 3. Então a gente vai ter a mesma quantidade estequiométrica de elétrons. Então, com novos valores de coeficientes para a semi-reação de redução e para a semi-reação de oxidação, a gente tem novas, então, semi-reações. Para oxidação, essa semi-reação, e para redução, essa outra semi-reação. Perceba que agora os valores estequiométricos de elétrons estão idênticos. E agora eu posso juntá-los, somar as duas reações. E aí a reação resultante, a reação global, é justamente essa. Ferro sólido mais cobre aquoso, íons cobre, mais ferro aquoso, mais cobre sólido, com seus respectivos coeficientes. Tá? Então, avaliando as alternativas, a alternativa E, que corresponde exatamente à reação global que a gente conseguiu, é, dentre as alternativas, a letra E. Então, é isso sobre essa questão. Partimos então para a próxima e última da aula de hoje. Bom, essa questão é bastante interessante e ela sintetiza tudo aquilo que a gente conseguiu discutir na aula anterior sobre o funcionamento das pilhas. Vamos para a leitura dela? O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação, o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, as células a combustível, hidrogênio e oxigênio. Bom, aqui, logo abaixo do enunciado, temos então a representação dessa célula a combustível. E o que vocês precisam saber sobre as células a combustível? Células a combustível são pilhas, ou seja, produzem energia elétrica através de reações químicas. Vamos avaliar melhor a figura para entender como é que essa pilha, esse tipo de pilha funciona. Bom, aqui na representação a gente tem o ânodo, onde ocorre a oxidação. E quem é oxidado, como vocês podem ver aqui do lado direito, é
o hidrogênio molecular, o hidrogênio gasoso. A oxidação desse hidrogênio, como vocês podem ver aqui na representação, ocorrendo no ânodo, libera elétrons. Esses elétrons geram a corrente elétrica, aqui como vocês podem ver na parte superior, que faz com que qualquer outro dispositivo no qual essa célula esteja inserida funcione. Esses elétrons, então, vão ser reduzidos no cátodo. Quem vai sofrer a redução? Agora, o oxigênio molecular, o oxigênio gasoso. Como vocês podem ver aqui na reação, o oxigênio, em meio ácido, recebe esses elétrons liberados no ânodo e forma água. A reação global do funcionamento dessa pilha está logo aqui abaixo. Hidrogênio molecular gasoso mais oxigênio molecular gasoso, formando a água líquida. Esse é o funcionamento da pilha. Um aspecto importante que vocês precisam guardar sobre a célula eletrolítica, sobre essa célula a combustível, é que ela foi utilizada nas missões espaciais da NASA para a Lua. E nela, hidrogênio e oxigênio era misturado nessa pilha, no ânodo e no cátodo, produzindo energia elétrica para fazer funcionar vários dispositivos ali da missão espacial, e o resultado disso era a água que era utilizada pela tripulação. Vamos então para as alternativas e saber o que a questão requer da gente? Bom, com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível hidrogênio-oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque, letra A, transforma a energia química em energia elétrica. Bom, vamos parar aqui e avaliar essa afirmação. A transformação de energia química em energia elétrica realmente acontece. A energia química está contida nas ligações entre os átomos de hidrogênio e entre os átomos de oxigênio. Esses reagentes que fazem parte do funcionamento dessa pilha. Então, até aí tudo bem. Energia química sendo convertida em energia elétrica. Continuando, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Como a gente viu na reação global, no ânodo, oxidação do hidrogênio, no cátodo, redução do oxigênio, formando corrente elétrica, formando água. Esse é um subproduto ambientalmente praticamente inofensivo. Então, a letra A já seria a nossa alternativa correta. Mas vamos continuar avaliando as demais alternativas para a gente entender onde é que está o equívoco. Letra B. Converter a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na primeira parte dessa alternativa. Converter a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica. Esse processo é um processo exotérmico, hidrogênio e oxigênio liberando água. E, realmente, energia térmica é gerada. Mas a gente tem que prestar atenção no que a questão requer da gente. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível, hidrogênio e oxigênio. Então, o foco da questão é entender como se dá as nuances desse processo de formação de energia elétrica. O foco não está na produção de energia térmica. E também esse não é o diferencial desse tipo de pilha. Letra C. Transformar energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes, da mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. Transforma energia química em energia elétrica, até aí tudo bem. Porém, emite gases poluentes? Não emite. O produto dessa reação é a água. Alternativa seguinte. Converte a energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis? A gente já para por aí. Não há nenhum combustível fóssil. As únicas substâncias utilizadas, os únicos materiais é hidrogênio e oxigênio. Então, por último, a letra E. Converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química. Bom, a utilização da energia química se dá a partir das moléculas de hidrogênio e oxigênio. A água é o produto. Então,
Alternativa letra A. Então, foram essas as questões que a gente colocou aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido o assunto de pilha. Espero que vocês tenham entendido o processo de resolução de questões do Enem sobre o conteúdo. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.